Queridos amigos, muita paz a todos. É de fato com muita alegria, com muita emoção que retornamos à nossa atividade nesta noite, recompondo assim o fio da atividade que realizamos nesta casa relativa à exposição espírita. Agradecemos a todos os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet e aqueles que porventura venham a nos ouvir num outro momento, numa outra instância. Inicialmente, nós gostaríamos de pontuar 2 itens brevemente, antes de adentrarmos especificamente no tema desta noite, que se situa no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. Então, a exemplo de um preâmbulo, 2 destaques. O primeiro deles, sem dúvida alguma, é que todos nós que aqui estamos, de uma forma ou de outra, atravessamos o longo dia deste 31 de agosto de 2016, que já entrou para a história dessa nação, e poderíamos, de nossa parte, apenas acrescentar um longo e triste dia para esta nação, para os 2 lados que acompanharam o fato histórico que assinala este dia. E para a nossa geração, todos nós em torno dos 50 anos, que assistimos em menos de 25 anos completos a 2 impedimentos de presidentes nessa nação, a sensação de que não amadurecemos suficientemente, porque a demonstração não é ainda a de uma nação plenamente madura, mas a de uma nação a que ainda falta muito entendimento, conforme a leitura inicial de Emmanuel. E a nós, os espíritas, particularmente, nos cabe, nesse momento, arregaçarmos as mangas do entusiasmo, não por uma ou por outra sigla partidária, nem pelo governo que saiu, nem por aquele que entrou, mas pelo projeto de Jesus para esta nação. Nós temos a gravíssima responsabilidade de apoiar de forma firme, decisiva e inadiável o projeto de evangelização para essa pátria e não permitir que quaisquer outras atividades, de quaisquer que sejam as naturezas, venham a tisnar o projeto de Jesus para esta região, porque em outras partes do mundo, como vimos recentemente, esse projeto que é soberano e evidentemente haverá de se realizar em seu tempo certo, corre alguns riscos e já tem algumas ameaças bastante concretizadas. Então, para nós, os brasileiros, cabe nesse momento o entusiasmo para que a nação se reerga, para que a República se fortaleça e para que o país avance na direção de ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Feito este destaque, gostaríamos de um outro, de lembrar aos espíritas, àqueles que estão chegando à nossa casa, àqueles que nos ouvem pela internet pela primeira vez, que anteontem também tivemos um dia histórico, não ainda para a nação como um todo, mas um dia histórico para os espíritas. 29 de agosto é, sem dúvida nenhuma, uma data muito importante para todos nós, porque assinala, no ano de 1831, o retorno ao mundo físico de um espírito profundamente evoluído e que escolheu as nossas terras para juntar-se a esse grande programa do projeto de Jesus. Em 29 de agosto, comemora-se o nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, esse espírito espírita que no Brasil é conhecido não apenas dos espíritas, mas já é conhecido praticamente de toda a nação brasileira. Nós temos diferentes evidências de que este espírito
pela tradição que ele tem em nosso meio, pela sua demonstração efetiva de amor a essa pátria, de socorro aos sofredores, o conhecimento sobre a sua vida, aliás, já extrapola o âmbito do movimento espírita. Tendo vivido no século XIX, o século em que se estabeleceram as bases dessa república, em que essa nação se organizou como nação, esse espírito conviveu com as maiores dificuldades que eram a grande tônica do Brasil naquele momento. Um país que saía de um regime de escravidão sem ter, de fato, libertado de forma digna os escravos, mergulhando-os numa rede de pobreza inimaginável. Um país que tinha uma claríssima divisão entre o norte e o sul, de onde estavam no norte os mais pobres, onde estava menor aporte de riqueza para a nação. E esse espírito sai desta região pobre, o Nordeste, para se estabelecer no Rio de Janeiro e exercendo diferentes atividades, mas consagrando-se a duas delas de forma intensa, que foi a atividade política e a atividade médica, sobressaiu-se em ambas como um espírita absolutamente caridoso, dedicado aos mais pobres, com um olhar humanizador, a ponto de, dias antes do seu desencarne, no ano de 1900, no Rio de Janeiro, uma longa fila de pessoas formar-se à porta de sua casa para despedir-se daquele que já era conhecido no início do século XX como médico dos pobres. E sucessivamente, após o seu desencarne, através de diferentes médiuns, notadamente Ivone Pereira e Francisco Cândido Xavier, o Dr. Bezerra de Menezes exerceu uma ação que foi imprescindível ao Brasil, enquanto nós não tínhamos nenhum sistema de saúde que pudesse garantir qualquer apoio ou proteção aos mais pobres dessa nação. Através daqueles dois médiuns, ditou por décadas seguidas um receituário homeopático para aqueles que buscavam o apoio, o socorro nas casas espíritas, e isso fez dele o médico dos pobres no mundo espiritual, porque de lá para cá tem cuidado de inúmeras almas. Há centenas de instituições espíritas no Brasil, dezenas no exterior, que levam o nome deste importante espírito, deste amorável espírito. Há milhares de instituições espíritas que estão sob a rede de proteção do espírito Bezerra de Menezes. E a sua atuação como espírito não se restringe hoje ao Brasil, mas é sentida em diversos lugares do mundo, onde o trabalho de vivência da mensagem de Jesus tem se reorganizado e tem sido executado de forma sistemática. E como espíritas, nós, sem dúvida alguma, devemos ao Dr. Bezerra de Menezes dois grandes aspectos no âmbito da organização do movimento espírita. A primeira delas, a sua grande liderança para unificar o movimento espírita no século XIX, rumando para essa unificação no século XX. E o segundo aspecto, que deve-se à sua liderança, que é o que se chamou, à época da sua presidência, junto à Federação Espírita Brasileira, de abertura do Departamento dos Humildes, com a nomenclatura de hoje, os Departamentos de Assistência Social ou Departamentos de Promoção Social. Essa perspectiva, o movimento espírita deve ao Dr. Bezerra de Menezes. E a este espírito amorável, a quem todos nós temos certamente inúmeras dívidas de gratidão, que não podemos esquecê-lo na passagem do seu aniversário. E para comemorá-lo, nós colocamos no site da SEJA, na última segunda-feira, a mais recente mensagem desse espírito, proferida através da mediunidade grandiosa de Divaldo Franco, no último dia 21 de agosto, no encerramento do Congresso da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, convidamos a todos
para que mais tarde ou amanhã possamos acessar o site da SEJA e na aba que se chama Diversos. A primeira mensagem é a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Como ocorre sempre, uma mensagem de entusiasmo, uma mensagem que nos chama à responsabilidade com a mensagem de Jesus, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem que nos lembra e que nos estimula o prosseguimento na vinculação com a tarefa com a qual nos comprometemos, que é a tarefa de vivenciar a mensagem de Jesus. Feitos, então, esses dois destaques iniciais no preâmbulo dessa palestra, voltemos, então, ao tema central com o qual nos comprometemos para este mês. Esclarecendo consciências, consolando os corações. E sintetizamos esse tema a partir da leitura do capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado O Cristo Consolador. Esse capítulo é absolutamente fascinante do ponto de vista da sua composição e dos conceitos que ele apresenta, e mais especificamente da sua localização no âmbito dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec inicia o estudo das bem-aventuranças em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, começando com a bem-aventurança dos aflitos da consolação, já fazendo aí um recorte didático, invertendo a segunda bem-aventurança, colocando-a, digamos, como a primeira a ser apresentada a partir do capítulo 5º, o codificador faz, no capítulo 6º, uma espécie de pausa didática para todos nós. Se nós fizermos uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo em sua ordem, ou se nós estivéssemos lendo esse livro pela primeira vez e nos deparássemos com todos aqueles aspectos consoladores relativos à aflição, ao sofrimento, às dificuldades que aparecem no capítulo 5º, provavelmente uma de nossas indagações seria sobre a fonte dessa consolação. E antecipando-se às nossas indagações, o codificador faz, como dissemos, essa espécie de pausa didática para que nós possamos entender essa fonte da consolação. E apresenta, no capítulo 6º, exatamente esse conceito, o Cristo Consolador, para nos apresentar, em síntese, exatamente a ideia de que a mensagem de Jesus é o cerne no qual nós devemos nos vincular para que as nossas consolações não sejam meras respostas de um minuto que nos faça calar, mas que sejam convicções profundas para a nossa vida, capazes de nos apoiar na transição, nos momentos difíceis, mas também nos conduzir na hora da alegria. Então, como acontece em todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo está organizado em duas partes. A primeira parte é aquela na qual o codificador se dedica a nos conduzir, apresentando os conceitos. E faz isso em dois tomos, digamos assim, em duas sessões, melhor dizendo. A primeira delas é o jugo leve, em que Allan Kardec vai nos apresentar uma sentença de Jesus que está anotada em Mateus, que é exatamente aquela que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei que sou brando e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Allan Kardec vai examinar essa sentença de Jesus e vai nos apresentar exatamente que a perspectiva de Jesus é a do jugo leve, ou seja, nenhuma sentença condenatória poderia ser proferida daquele que é esse fulcro de amor que sustenta a terra, nos trazendo assim uma visão completamente inovadora para o século XIX, mas uma visão ainda completamente inovadora para o século XXI, porque pelos nossos atavismos, pela nossa cultura, pela nossa inexperiência, pela nossa infantilidade espiritual, nós temos uma relação
com Jesus e com os espíritos superiores, que é uma relação ainda pouco assentada. Nós estamos sempre na posição daqueles que precisam, e nós precisamos muito, porque a nossa imaturidade ainda é muito grande. O nosso desconhecimento das leis de Deus ainda nos caracteriza, mas nós temos ainda uma concepção, às vezes muito severa, desses espíritos que são essencialmente amor. E Allan Kardec, então, nos traz essa contribuição decisiva de que Jesus é esse fulcro de amor que sustenta a Terra. Na segunda sessão, então, Allan Kardec vai, de forma didática, apresentar-nos a ideia do Cristo Consolador, ou do Consolador Prometido, como aparece em algumas traduções, baseando-se exatamente na promessa de Jesus, naquele sermão proferido no jantar de despedida com os discípulos no cenáculo, em que Jesus, revelando com muita clareza, serenidade para aqueles que o ouviam e para nós outros que lemos nos dias de hoje o sermão do cenáculo, de que ele enfrentaria a morte, de que ele se separaria fisicamente de nós, mas que não nos deixaria órfãos e, mais do que isso, em época predita, enviaria um Consolador que viesse restaurar as suas palavras. Ao longo da história do cristianismo, dessa nossa vinculação com Jesus, de sua vinda à Terra, essa promessa tem sido refeita, revisada, reendossada pelo Mestre e cumprida de diferentes modos, em diferentes lugares e com diferentes sinalizações. Então, logo Jesus deixou os discípulos, durante 40 dias, apareceu inúmeras vezes, em inúmeros lugares, àqueles espíritos que ficaram absolutamente tristes. Imaginemos a tristeza profunda, a ponto de beirar a depressão. Não era uma mera melancolia daquele grupo que havia convivido com Jesus, que havia tido as experiências de afeto mais decisivas, que haviam convivido com as suas palavras paradigmáticas, invertendo a ordem de tudo que eles conheciam e demonstrando que o reino dos céus não era mera retórica, mas que era uma realidade. Sem o seu líder, sem as palavras de Jesus, sem o seu afeto, digamos, fisicamente expresso na sua presença e nas suas palavras, os discípulos ficaram profundamente tristes e desnorteados. Nós podemos imaginar a profundidade dessa tristeza quando lembramos, cada um de nós que aqui está, o que significa sepultar um ente querido para nós. O processo de luto, o processo de despedida, a árdua recomposição que precisamos fazer da vida. Imaginemos então a experiência daqueles que conviveram diretamente com Jesus. E mais ainda, uma experiência que estava contextualmente inserida num ambiente de profunda opressão. A morte de Jesus deu-se como uma operação com vários fatores políticos, religiosos, históricos. Emmanuel chega a dizer, a citar num de seus livros, uma experiência de obsessão coletiva. Então, os espíritos estavam mergulhados numa tristeza profunda e durante 40 dias Jesus retorna para estimulá-los ao prosseguimento, à renovação do ânimo, à reinvestida no entusiasmo. Posteriormente, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, com inúmeras lideranças cristãs que viveram nas condições mais adversas, que para o nosso mundo hoje de conforto e de facilidades, é praticamente inimaginável entender como é que os cristãos entravam nas arenas cantando, como é que eles enfrentavam a morte de forma tão estoica. Era a sinalização de Jesus. Posteriormente, com Francisco de Assis, na Idade Média, Jesus retorna, reforça essa promessa do Consolador prometido, de quem viesse restaurar a sua mensagem e trazer novamente o cântico da esperança. E sucessivamente,
nos séculos seguintes, em diferentes lugares, sempre houveram homens e mulheres profundamente sintonizados com Jesus, que lhe restauraram as palavras. E de forma efetiva e sistêmica, o trabalho capitaneado por Allan Kardec na codificação do Espiritismo é, sem dúvida nenhuma, o marco do Consolador prometido. É esse retorno da mensagem de Jesus, consolando os nossos corações melancólicos, dos nossos corações que, por vezes, perdem as esperanças nos dias que seguem, na sociedade que vivemos, naqueles que são os nossos contemporâneos. O Espiritismo veio, então, restaurar a mensagem de Jesus, trazendo-nos uma visão muito além desta, falando-nos da imortalidade da alma, falando-nos não apenas dessa imortalidade, mas da possibilidade clara, efetiva, objetiva e provada de forma as mais diversas de que aqueles que nos antecedem no retorno ao mundo espiritual retornam através da mediunidade para comunicarem-se conosco. Que as grandes mentes da humanidade não são sepultadas junto com os corpos que as encaixaram, mas ao contrário, essas mentes prosseguem brilhantes no mundo espiritual, na literatura, na sociologia, na ciência, e retornam através de grandes médiuns, nos falando das belezas da ciência, da natureza e da grande sociologia da vida no universo. O Espiritismo vem nos trazer as evidências incontestes da reencarnação, que estão sendo cada vez mais manifestadas pelas crianças em tenra idade. Já não há mais nenhum segredo de que existem e que todos nós vivemos vidas antes dessa nossa vida. Hoje ou ontem, já não lembro bem, eu vi rapidamente uma notícia na internet cuja manchete dizia assim: criança de 3 anos diz quem foi o seu assassino. E no corpo da notícia, o que se estava lá é que essa criança não fora sequer, de forma alguma, molestada nessa vida, agredida ou vilipendiada, mas com muita veemência ela diz saber quem foi o seu assassino. Uma criança de 3 anos não pode falar isso influenciada pela mídia. Por mais que a mídia tenha poder, não tem o poder de penetrar no âmago das nossas consciências, das nossas certezas mais peremptórias. Essa criança, como tantas outras, como tantos adultos e como tantas outras experiências, fala da reencarnação, que o Espiritismo, como Consolador prometido, vem nos esclarecer. E Allan Kardec, perguntando aos espíritos que o assessoravam na composição de O Livro dos Espíritos, o que ocorreria com aquele que não conseguisse acabar os seus objetivos, concluir os seus objetivos, melhor dizendo, na atual existência. E a resposta à questão 166 de O Livro dos Espíritos, muito simples, muito objetiva e inclusive lírica, que diz o seguinte: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, voltando à vida física. Posto então esse panorama na abertura do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, passamos à sua segunda parte, que é sempre aquela parte que nos traz uma consolação imensa e que nos revela a beleza da composição da codificação espírita. A segunda parte da maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo intitula-se Instruções dos Espíritos. E trata-se de um conjunto de mensagens recolhidas em lugares diversos, por médiuns diversos, cujos nomes não aparecem na codificação, em cidades diferentes, em anos diferentes, mas que mantêm aquilo que Allan Kardec denomina na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de a universalidade do ensino dos Espíritos. Porque não bastava ou não basta para os dias de hoje que um espírito diga alguma coisa. É preciso que um espírito ou que os espíritos digam algo de forma universal. O que isso significa dizer é que as ideias, as idiosincrasias,
assim como não são aceitas no campo da ciência, no mundo físico, mas que precisam de evidências que sejam sustentadas por um corpo científico, o que diz respeito às verdades espirituais precisam ser ditas por um mesmo espírito em lugares diferentes, em médios diferentes, que sejam capazes de sintonizá-los ou que vários espíritos apresentem uma mesma ideia captada por diferentes médios. Essa composição genial, a que Allan Kardec chamou de universalidade do ensino dos espíritos, nos traz 2 critérios de credibilidade. Para que isso não valesse, era preciso que os médiuns de diferentes lugares todos estivessem obsidiados para que uma mesma mensagem falsa fosse então captada por eles. Médiuns de diferentes lugares, com diferentes histórias, quando captam uma mensagem dos céus, estão demonstrando a sua sintonia com essa mensagem de qualidade superior. E o outro fato é que um espírito superior, quando quer dizer algo para que nós ouçamos, não diz apenas a A ou somente a B, mas a sua mensagem é dita a A, a B, a C, a D, a F e a Z. É então o critério da universalidade do ensino dos Espíritos. E no capítulo 6º, nós temos um raro momento de observar esse critério de Allan Kardec, porque todas as 4 mensagens da segunda parte, os itens 5, 6, 7 e 8, são mensagens assinadas ou ditadas por um mesmo Espírito, que assina como Espírito da Verdade. Mensagens dadas em Paris no ano de 1860, 1861, em Bordeaux e em Havre, em diferentes anos também. Bordeaux em 61 e em Havre em 1863. O que significa que esse Espírito comunicou-se em diferentes grupos mediúnicos, através de diferentes médiuns, e a sua ideia, a sua mensagem foi captada nesses grupos. E para a nossa emoção, quando nós começamos a ler o item 5 do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira sentença diz o seguinte: venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Quem poderia, com autoridade e em sã consciência, fazer esta afirmativa? Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. Apenas um Espírito na Terra tem a condição de fazer essa afirmativa e nos impregnar desta mesma vibração que sentimos nesse instante. Apenas Jesus pode fazer essa afirmativa. E inicia o item 5 exatamente nesses termos, nos lembrando que nós também, nesse contexto, somos filhos que nos transviamos no processo evolutivo. E que estamos todos reunidos num outro momento da nossa rota evolutiva para escutar uma outra vez as mesmas verdades. E que nesse instante a vida já pede de nós uma posição que não seja nem a de ingenuidade, nem a posição de imaturidade. Tampouco aquelas posições que resultam do orgulho ou do egoísmo, que são aquelas em que nós achamos que nos bastamos. A essa altura do processo evolutivo, nós sabemos sobre a vida poucas coisas, mas de uma delas nós temos profunda certeza: nós, de fato, não nos bastamos. Para prosseguirmos, nós necessitamos veementemente, como necessitamos do ar para respirar, da mensagem de Jesus para nos alentar, para nos dar um norte, porque o paradigma materialista que aí está, nós o conhecemos sobejamente de muitas vidas, um paradigma que vem cada vez mais nos decepcionando, porque não atende às ânsias do nosso coração.
não responde às questões mais simples relativas ao ser, que é o que de fato nós queremos. Nós já sabemos o que é ter coisas, ter poderes, ter pessoas. Nós precisamos, nesse momento das nossas existências, muito mais do que em qualquer outro, sermos filhos de Deus, assumirmos essa postura de que somos espíritos em processo evolutivo e que temos duas dimensões a desenvolver. A dimensão da amorosidade, da afetividade e a dimensão do conhecimento. E que só seremos espíritos plenos, evoluídos, quando nós atingirmos o equilíbrio entre essas duas dimensões. No limite em que nós estamos, um espírito como o Dr. Bezerra de Menezes é para nós um espírito evoluidíssimo, porque conjuga essas duas dimensões, a ponto de, segundo relatam os seus biógrafos, que colheram informações junto a Chico Xavier, quando ainda estava encarnado, que o Dr. Bezerra de Menezes já havia sido convocado para deixar a Terra, porque o seu processo evolutivo, no que diz respeito ao que esse planeta pode oferecer, ele já o completou. Mas esse espírito havia solicitado as instâncias mais altas que governam não a Terra, mas que governam a galáxia em que nós estamos, que lhe desse mais 500 anos para que ele pudesse cuidar dos sofredores na Terra. Isso, para nós, é a meta que está no longíssimo horizonte que nós deveremos alcançar. É a meta do ser, é a meta daquele que conjuga sabedoria e que conjuga afetividade. Quando nós caminhamos, então, na leitura desse capítulo 6, e que nos emocionamos com essa afirmativa que abre a instrução dos Espíritos, nós vamos, então, consolidar a nossa compreensão à medida que avançamos os itens. E para essa noite, nós separamos especificamente o item 8, que é um item de um único parágrafo, ditado pelo Espírito de Verdade, no ano de 1863, na cidade de Havre, e que nos diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente é golpeado o espírito. Confesso aos amigos que recentemente, relendo esse item, eu me deparei ante o significado dessas duas palavras, devotamento e abnegação. E por alguns instantes era como se eu as estivesse lendo pela primeira vez em minha vida e não fosse capaz de inferir os seus significados a partir da leitura desse texto. E passados alguns instantes foi como se a minha mente fosse se reconectando e eu voltei à leitura do texto, de onde pude depreender novos significados para os substantivos devotamento e abnegação. Todos nós sabemos que devotamento significa empenho, mas um empenho que não é superficial, é um empenho determinado, é um empenho profundamente engajado, é um empenho profundamente comprometido. E a abnegação é uma palavra talvez escassa em nossos dias e que muitos de nós talvez não a ouçamos ou não leiamos com regularidade essa expressão.
A abnegação significa altruísmo, significa compaixão. No limite do seu sentido, significa devotamento ao outro, significa caridade. E vejamos nesse texto o que nos diz o Espírito da verdade. Em outras palavras, o que nos diz Jesus encerrando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro afirma que Deus consola os humildes e dá força àqueles que lhe pedem. E se nós ficássemos somente com essa sentença, talvez nós já tivéssemos objetos para reflexão durante muitas horas. A primeira conclusão seria a de que para estarmos conectados com a inteligência suprema do universo, nós devemos buscar de forma intensa, de forma engajada, sistêmica, toda a condição de humildade que nós possamos ocupar, porque Deus consola os humildes. E no mundo materialista, em que a ostentação tem sido a regra ditada para todos, como se não houvesse exceção, ser humilde nesse mundo, não buscar os holofotes, procurar ter uma vida absolutamente anônima e servidora, tem parecido para o paradigma materialista uma loucura. Mas com muita propriedade, diz Emmanuel, num texto do livro Caminho, Verdade e Vida, que a mensagem da cruz é loucura. Ou seja, a mensagem de Jesus parece uma loucura para o mundo materialista, mas ela é a opção, a única opção, a opção legítima que todos temos. E o texto nos reafirma isso. Deus consola os humildes, ou seja, lhes fala ao coração quando tudo no mundo nega a sua existência, quando o mundo relega aos humildes quase que uma posição de exclusão, de bullying e de não existência. O texto nos afirma que é preferível isso e que Deus consola os aflitos, aliás, consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. E vejamos que sutileza, que detalhe. As nossas consolações, as nossas aflições só serão consoladas se nós quisermos. Esse é um detalhe absolutamente interessante. Enquanto nós desejarmos a vitimização, a problematização do fato, enquanto nós desejarmos nos colocar na posição daqueles que são os excluídos, os relegados, a consolação não nos chegará. Ou quando nós nos colocarmos na posição dos que não têm força para enfrentar o problema, ou na posição de que tudo deve ser carreado para os nossos objetivos, a consolação não chegará. Mas se nós decidirmos, no âmago das nossas aflições, que desejamos ser consolados, não como um recurso egoísta, mas como um recurso de recuperação da lucidez para a administração do sofrimento, essa consolação virá. E nesse instante, quem tivesse lembrado da sentença de Jesus, pedi e obtereis, não terá feito uma fuga de raciocínio, mas é o que se pode ler nas entrelinhas desse texto. Quando nós decidimos pedir, quando nós decidimos acessar os valores imateriais e imortais, aqueles que de fato são essenciais ao ser, nós recebemos esses valores praticamente de imediato, num processo que a semelhança de um download se faz em banda larga e diretamente ao nosso coração, à nossa mente. O texto prossegue dizendo que o poder de Deus se espalha por toda a terra e junto de cada lágrima colocou Ele um bálsamo que consola. Vejamos que esse conceito encontra junto ao senso comum uma paráfrase deste enunciado. No senso comum, costuma-se dizer que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. É o mesmo conceito dito de outra forma. Ou seja, é o espírito mais superior da terra, aquele que nos serve de guia e de modelo, afirmando que ao lado de cada lágrima há um bálsamo, e é o senso comum,
a intuição de todos nós, espíritos, num processo ainda muito inicial de evolução, que dizemos a mesma coisa, porque isso não é uma exceção, não é uma retórica, é a lei divina. O senso comum diz, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. Um espírito com a poesia de Sheila ou com a poesia de Meimei diz que Deus tem estradas por onde o homem não tem caminhos. É o mesmo conceito dito de uma forma poética. Na sequência, o texto vai nos dizer que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. E são uma prece contínua porque aquele que opta por um caminho de abnegação, que significa colocar-se na direção do outro, não para resolver os problemas do outro na sua forma, mas para ser útil ao outro quando o outro assim o deseje, exige exatamente essa concentração profunda e exige um empenho, que é o devotamento. Porque não é fácil servir ao outro, porque é preciso um profundo processo de negociação. Primeiro conosco mesmo, para que não seja o nosso ego, a nossa forma de ver o mundo, aquela que se revele inicialmente, mas que seja o nosso self, que é a nossa identificação mais profunda, o chamado DNA divino, que vem à tona. E como nós ainda lutamos com o ego e com o self, nós precisamos negociar profundamente primeiro conosco mesmo, para que deixemos que seja a nossa porção mais angelical que fale quando nós estivermos à disposição do outro. E é um profundo processo de negociação com o outro, porque nem sempre o outro, ainda que deseje a ajuda, ele quer a ajuda efetivamente, ou ele a quer de uma dada forma, porque ele tem a sua maneira de enxergar o mundo. Então, devotar-se ao outro, ter abnegação, exige de nós uma profunda negociação, que é essa negociação de substituirmos o egoísmo pelo altruísmo. Atribui-se a Vicente de Paulo, e certamente essa frase deve pertencer a ele, ou a qualquer um que lidou com as dores humanas no atacado e não no varejo, como nós fazemos, que lidar com o outro, lidar com os pobres, lidar com os doentes, é um manejo que exige muito, porque o outro, o doente, os pobres da vida, não os pobres apenas monetariamente, mas os sofredores de um modo geral, são muito exigentes. E nós ainda somos muito exigentes no sofrimento. Somos exigentes porque não queremos sofrer. Ainda temos a perspectiva hedonista de passar pela vida sem enfrentar os grandes obstáculos. Nós ainda somos muito exigentes no sofrimento, porque nós desejamos que ele passe rápido. Nós não suportamos sofrimentos prolongados. Nós ainda lidamos muito mal com o sofrimento, porque nós queremos que ele se resolva ao nosso modo. Quase nunca temos um espaço em nossa mente e em nossos corações para deixar que Deus resolva a questão do sofrimento. Outro dia, Rossandro disse aqui numa palestra de forma muito pertinente, nós brigamos muito com Deus. Nós nós queremos que Ele resolva, nós dizemos que estamos entregando a Ele, mas ficamos negociando, puxando de volta para resolver a nossa forma. É ainda uma evidência de que estamos a caminho de um processo de compreensão profunda de que Deus gerencia muito melhor, infinitamente melhor a vida do que nós possamos ou podemos gerenciá-la nesse momento. E a experiência da entrega, da confiança profunda, é uma experiência que nós ainda estamos num processo de conclusão. E para adiantar, queremos aqui apenas destacar do texto um período que está mais ou menos no meio, que diz o seguinte:
Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres para com a caridade e todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E verificamos então que ao final desse capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós temos uma mensagem de estímulo, de ânimo, porque quando nós pensamos em desistir da convivência em sociedade, quando nós pensamos em desistir da convivência familiar, como todos ouvimos nesse final de semana, aquele crime bárbaro, quádruplo no Rio de Janeiro, provavelmente um pai matou 2 filhos, matou a esposa e suicidou-se. Quando nós vemos uma situação como essa, em que nós temos uma imensa vontade de ficarmos do nosso canto, sem os problemas, sem os outros que nos importunem, sem os problemas dos outros que nos desafiem, que nos amolem, nós somos contrapostos a essa divisa, a abnegação e humildade. Lembrando-nos que a experiência anterior com o outro, nesse processo de ajuda mútua, pode ter sido desgastante. Mas não nos cabe guardar o desgaste como recordação ou como memória. Nos cumpre prosseguir, avançar na experiência de fato nos devotarmos, o que significa nos comprometermos, estarmos implicados, nos sentirmos pessoalmente chamados e tocados pela mensagem de Jesus, que é uma mensagem que altera os nossos sentidos, altera a nossa vida, e nos sentirmos implicados ao devotamento para servirmos a essa mensagem. E somos, mais uma vez, colocados frente a frente com a mensagem que nos estimula à abnegação, que é um desafio enorme às nossas vidas, porque o desafio da abnegação é, em síntese, o desafio do amor ao próximo. Que nós temos ainda tantas reservas, porque o outro não é como nós somos, não se parece conosco, não pensa como pensamos, não fala como falamos, e nós, para não nos incomodarmos, sempre pensamos que é melhor desistir e não ir adiante. Mas a mensagem do Cristo Consolador vai numa direção oposta a essa. É a direção do estímulo, é a direção do entusiasmo. É a mensagem que nos diz, não guarde a memória dos momentos ruins. Ao contrário, guarde a memória dos pequenos momentos bons da convivência com o outro, porque essas memórias são muito mais poderosas e afetivamente muito mais capazes de qualquer restauração íntima do que a memória de um momento desgastante. É nesse sentido que o capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo é encerrado com essa mensagem, que Allan Kardec, de forma didática, coloca para nós, estimulando-nos de fato ao comprometimento com a mensagem libertadora, não apenas para nós, nem para este país, mas com a mensagem libertadora para este mundo em que nos encontramos. É a divisa que aguarda a nossa matrícula, o nosso empenho, a nossa vinculação. Fiquemos então com a sugestão de, em casa, com calma, nos darmos o prazer de ler as mensagens do Espírito de Verdade na segunda parte do capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.